E temos aí conosco o pastor Diego de Crescêncio. Olha, o pastor Diego, eu tive que fazer um agendamento com ele de mais ou menos uns 365 dias antes, porque a agenda dele é muito lotada, sabe? Difícil. Pastor internacional é outros casos, né? Não é fácil não, meu pastor Diego. Deus te abençoe, meu pastor Diego. Você sabe que eu amo muito o Senhor, viu? Deus te abençoe e Deus te use na ministração da palavra hoje. Graça e paz, amém, queridos? Boa noite. Boa noite, pastor Johnny. Obrigado pelo convite. Mais uma vez poder ministrar a palavra do Senhor para vocês. Recebemos aí uma boa notícia nesta tarde aí, né, de que vamos retomar o culto a partir da próxima segunda. Presencial, glória a Deus. Brincadeiras à parte, o pastor Johnny havia me convidado, na verdade, para ministrar a palavra, acho que uma semana retrasada, né, pastor? Mas por conta de um compromisso do trabalho, infelizmente eu não consegui. Mas hoje deu certo, graças a Deus. Queria convidar você a abrir a sua Bíblia aí em Atos 27, capítulo 27, vamos ler do 13 até o 26. Vi que o Felipe está aí, meu amigo. Ministro de louvor aqui da Nazareno de Valinhos, pastor Nips. Grande abraço, meu querido. Vamos lá, diz assim a palavra do Senhor. Atos 27, versículo 13. Soprando brandamente o vento sul, e pensando eles ter alcançado o que já desejavam, levantaram âncora e foram costeando mais de perto a ilha de Creta. Entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento chamado Euroaquilão, e sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixando levar. Passando sob a proteção de uma ilhota chamada Cauda, a custo, conseguimos recolher o bote. E levantando este, usaram de todos os meios para cingir o navio. E temendo que dessem a Sirte, arriaram os aparelhos e foram ao léu. Açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte já aliviavam o navio. E ao terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo, havia já alguns dias, nem sol nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade era preciso terem-me atendido e não partir de Creta, para evitar este dano e perda. Mas, já agora, vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá entre vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas. É preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá de modo porque foi dito. Porém, é necessário que vamos dar a uma ilha. Até aqui. Vamos orar. Pai, graças te damos por este tempo de meditação na sua palavra, que eu seja apenas um instrumento nas tuas mãos, Senhor. Usa a minha vida, usa os meus lábios nesta noite, para levar a palavra a esses que aqui estão. O Senhor sabe a necessidade de cada um, tudo aquilo que cada um tem passado, que venha nesta noite ao encontro da necessidade de cada um. Fala conosco, Senhor. Ó Espírito Santo, tenha liberdade para agir nas nossas vidas, se nós oramos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Eu estou sem retorno,
tá bom? Porque tá o sistema aqui, gambiarra que eu fiz ficou meio ruim, mas qualquer coisa vocês fazem sinal aí de áudio, tá joia? Mas eu queria falar com vocês um pouquinho sobre as tempestades da vida. Às vezes nós tomamos algumas decisões na nossa vida que nos levam para dentro de algumas tempestades. Muitas vezes as nossas decisões não vão afetar somente a nós mesmos, mas vão afetar também a outras pessoas que estão no barco da vida junto conosco. Muitas vezes vão afetar as nossas esposas, os nossos filhos, os nossos amigos, os nossos familiares, os nossos colegas de trabalho, aqueles que estão à nossa volta. É aquela lei da ação e reação, né? Toda decisão vai gerar uma consequência. Prova disso é a consequência, nós podemos citar, é a consequência do pecado de Adão e Eva. Nós não respondemos pelo pecado deles, mas nós sofremos as consequências do pecado. Lá em Romanos 5,19, diz assim: porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Muitas vezes nós ficamos muito tempo em uma tempestade porque às vezes nós demoramos demais para agir, para tomar uma decisão que vá de encontro a nos tirar dessa tempestade. Muitas vezes nós não precisamos esperar a coisa ficar ainda mais feia do que está para a gente tomar uma ação, para a gente agir, para a gente tentar mudar o cenário. Às vezes nós somos levados para dentro das tempestades, como aconteceu neste texto que nós acabamos de ler com o apóstolo Paulo. Se você pegar, e eu não pedi para separar o texto, mas a partir do versículo 9, se você pegar, aliás, o versículo 10, lá de Atos 27, você vai ver que Paulo, que já tinha uma certa comunhão com o Senhor, ele alertou, antes dessa viagem acontecer, sobre os perigos dessa viagem. Ele fala lá no versículo 10 assim, ó: senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também das nossas vidas. Houve um alerta sobre essa tempestade, mas mesmo assim, mesmo Paulo não querendo ir ou alertando sobre os riscos da viagem, mesmo sabendo que não era bom ir, como diz ali no versículo 10, mesmo assim, Paulo, mesmo não escolhendo, não foi ele que decidiu, porque no versículo 12, se você está com a sua Bíblia aberta, você vai vir comigo lá, não foi Paulo que tomou a decisão, mas quem tomou a decisão de ir é o versículo 11, mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo havia dito e havia alertado ele sobre o que poderia acontecer. Então, quem decidiu ir para o mar, quem decidiu enfrentar isso que Paulo alertava que poderia acontecer, não foi Paulo. Quem tomou essa decisão foi o capitão e o dono do navio. Mesmo sabendo e ouvindo do que poderia acontecer, mesmo assim eles quiseram correr esse risco. E Paulo, então, estando dentro do navio, ele foi levado para dentro dessa tempestade. E muitas vezes isso acontece comigo e com você. Muitas vezes nós não escolhemos ir para dentro da tempestade, mas nós sofremos as consequências das decisões de muitas pessoas. Nós podemos usar como exemplo o mundo em que nós estamos hoje. Você, assim como eu, não escolheu o plano econômico, ou você escolheu? Você não escolheu a agenda de vacinação da Covid que está aí hoje. Mesmo porque se tivesse escolhido, eu ia escolher começar pela minha faixa etária. Talvez você pela sua. Ou você incluir, de repente, o seu filho que não está na agenda. A gente não consegue mudar algumas coisas. Nós estamos no meio, mas nós não tomamos, muitas vezes, as decisões. Mas nós sofremos as tempestades das decisões que muitos tomam. Eu não decidi se a cidade vai fechar ou se vai abrir. Quem decide são outras pessoas, mas eu estou sofrendo
as consequências das tempestades que muitos estão sofrendo nos nossos dias. Nós sofremos as consequências dessas decisões. Às vezes pessoas nos levam para dentro dessas tempestades, pessoas nos traem, pessoas que fazem coisas que nos afetam, como por exemplo, pessoas que trabalham com você. Pessoas tomam, de repente, algumas atitudes que podem te prejudicar com o seu chefe, com o diretor da sua empresa, que podem te prejudicar a sua carreira, a sua fama, podem te difamar e vão te arrastar para dentro de uma tempestade. Tempestade muitas vezes que você não estava esperando, que eu não estava esperando, que você não está preparado muitas vezes para enfrentar, mas tempestade que quando você olha, você está no meio do olho do furacão, como muita gente diz. E tempestade, eu não sei se você já passou por uma tempestade que a gente vê aqui, né, que perto de outros países não acaba sendo leve demais, mas não é fácil. Quando você está no meio de uma tempestade, você perde a visão, você chega a perder bens, como aconteceu aqui. Se você continuar lendo esse texto de Atos, você vai ver que a vida foi preservada, mas muitas coisas se perderam no meio dessa tempestade. Você vai ver durante o texto que eles tiveram que jogar muitas cargas no mar para aliviar o peso do navio. Coisas se perdem no meio das tempestades. Mas mesmo você sendo levado para o meio da tempestade, Deus continua olhando para você e dizendo que tem um plano para mim e para a sua vida. Mesmo quando alguém fez alguma escolha errada, isso fez com que você fosse colocado no meio de uma tempestade, mesmo com que as ações de outras pessoas fizessem com que a sua vida, o seu plano, aquilo que você tinha projetado para a sua vida fosse alterado. Mesmo assim, Deus continua olhando para você e dizendo que aquilo que Ele tem prometido, o plano que Ele tem para você, para a sua vida, ainda está de pé, ainda será concluído. Mas muitas vezes, em meio à tempestade, quando a gente não consegue ver, a coisa começa a ficar muito tumultuada, o medo por vezes toma conta do nosso coração, a gente pode começar a procurar Deus e não achar que Deus não tem mais os planos que Ele havia nos prometido em algum momento das nossas vidas. Eu me lembro quando eu saí da empresa onde eu trabalhava ali no meu departamento e eu não escolhi colocar a empresa em que eu estava em recuperação judicial, naquela situação. Eu não escolhi colocar a empresa numa situação que não só era ruim para a empresa, para os funcionários que ali estavam, mas ia afetar muito mais os fornecedores que ficaram com uma conta gigantesca para receber. Eu fui afetado por isso, porque eu estava na linha de frente, eu trabalhava em compras na época, eu trabalhava diretamente com os fornecedores que ficaram com dívidas milionárias, fornecedores que tinham dívidas bilionárias, empresas que fecharam por consequência daquilo que o CEO da empresa que eu estava resolveu falar, não, vamos entrar em recuperação judicial. A atitude dele, o ato dele, a decisão dele afetou outras pessoas, acabou afetando os funcionários da empresa dele. Alguns perderam a empresa, unidades foram fechadas, depois a empresa veio a falir, muitos não receberam até hoje. Eu entrei dentro de um plano, saí da empresa, eu já contei algumas vezes essa experiência. E aí, por algum tempo, você começa a questionar, depois de um tempo, você fala, pô, mas você desenha um certo cenário, né? Você desenha alguns planos e não há nada de errado quanto a isso, mas você sempre tem que lembrar que a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Você pode fazer planos, você pode projetar, mas os caminhos, quem sabe os caminhos que vão te levar é o Senhor. Quando você deposita na mão dele a sua vida, os seus planos, os seus sonhos, ele vai traçar o melhor caminho para você. As coisas não aconteceram do jeito que eu imaginava, mas sempre aconteceu. Aquilo que Deus colocava e coloca até hoje no meu coração, muitas vezes não acontece do jeito que eu quero, do jeito que eu projeto, do jeito que eu sonho, do jeito que eu desenho.
mas acontecem porque Deus continua no controle da minha vida. Mesmo que as tempestades chegam, o tumulto aconteça, mesmo que eu perca a visão algumas vezes da onde eu quero chegar, Deus, ele continua no controle, me conduzindo para o lugar que ele tem preparado para a minha vida. E não é diferente com a vida de você, com a sua vida. Se você pegar o texto, Deus tinha um plano para Paulo. Se você ler um pouquinho antes o texto, você vai perceber, e logo depois a gente vai avançar nesse texto, você vai ver que Paulo ele tinha que chegar até uma pessoa. Paulo tinha que chegar até César. E por conta disso, ele não ia perecer no meio do caminho. Ele ia sim enfrentar a tempestade, outros por conta. Na verdade, ele enfrentou a tempestade por conta da decisão de outras pessoas, mas aonde ele tinha que chegar, ele chegou. Paulo não escolheu ir para dentro da tempestade, mas Deus tinha um plano para ele. É diferente, por exemplo, se você lembra da história de Jonas, não sei quantos aqui lembram. Se você for lá em Jonas, junto comigo, Jonas capítulo 1, foi um pouco diferente. Porque aqui nesse texto nós vemos que Paulo não escolheu ir para a tempestade. Ele sofreu as consequências do capitão e do dono do navio. Já aqui, Jonas provocou a tempestade e outras pessoas sofreram as consequências. Se você for comigo lá em Jonas, e eu pedi para o Pedro separar o texto para mim, Jonas 1 diz que veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua milícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois a sua passagem, embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Se você continuar esse texto, você vai ver o desfecho dessa história. Mas Jonas, então, ele recebe uma palavra do Senhor, ele tinha uma missão para cumprir, algo para fazer, ele tinha que levar uma mensagem para Nínive. Mas Jonas, ao invés de obedecer aquilo que o Senhor havia mandado que ele fizesse, ele decide fugir no versículo 3 da sua presença. Ele acha um navio que estava indo para Tarsis, ele decide então entrar nesse navio. Deus lança ali no versículo 4 um forte vento e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Deus lança sobre o mar um vento e uma grande tempestade. Ele não estava sozinho nesse navio. As pessoas que ali estavam sofreram as consequências de uma atitude de Jonas. Tanto que se você correr o texto depois, com mais tempo, você estudando e se aprofundando mais no texto, você vai ver que todos que estavam nesse navio ficaram apavorados com essa tempestade. Eles chegaram a... E Jonas estava como? Deitado em berço esplêndido, dormindo. Ele estava ali de boa. Então, o mestre do navio, aí no versículo 6, chega até ele e fala: Meu, o que está acontecendo que você está dormindo? Ou se fosse no dia de hoje, né? A casa está caindo e você está aí dormindo? O que passa com você? Os outros, então, eles começaram a lançar sortes para tentar saber quem era o problema, o causador do problema que ali estava. E aí descobriram que era quem? Jonas. Jonas então fala: Meu, me lança no mar que a tempestade vai cessar. E as pessoas pegam e lançam ele, mas antes de lançar já haviam perdido coisas no meio do caminho. Coisas foram jogadas, coisas foram perdidas por essas pessoas que ali estavam com Jonas no navio. Você já parou para imaginar como seria a minha e a sua vida se Deus não tivesse para nós um plano? Ou se Ele não tivesse no controle da situação, da minha e da sua vida, toda vez que alguém nos arrastasse para dentro de uma tempestade?
Já parou para pensar como seria? Ou como seria se nós mesmos escolhêssemos por nossa vontade ir para o meio da tempestade? Se Deus não tivesse um plano? Se Deus não tivesse no controle de todas as coisas? E às vezes eu fico imaginando um pouquinho como um GPS, né? Quantos aqui já... Bom, hoje em dia o Waze está no celular de todo mundo, né? Antigamente você tinha que ter o aparelhinho, hoje você tem no celular aí. Muitos já ouviram aquele recalculando rota. Já erraram muita rota ou não? Você está no GPS lá, recalculando rota. E às vezes eu fico imaginando que é um pouquinho assim que acontece na vida espiritual. Às vezes a gente toma uma decisão que vai contra aquilo que Deus às vezes tinha preparado para nós e de repente o GPS fala assim, opa, recalculando a rota do Diego. Vamos recalcular essa rota porque está errado. Vamos tirar ele daqui porque não é esse o caminho correto. Mesmo que o governo em que nós estamos hoje nos leve para dentro de uma tempestade, para dentro de uma crise, para dentro de algo que nós não esperamos, nós não estamos querendo, Deus continua no controle de todas as coisas. Ele disse que não faltaria pão na minha mesa, não faltaria pão na sua mesa. E não vai faltar, em nome de Jesus. Você pode dizer um amém para isso? Você crê nisso? Que todas as suas necessidades em Cristo Jesus serão supridas? Todas elas. Muitas vezes nós somos afetados pelas escolhas erradas das outras pessoas, governantes. Talvez Deus, por misericórdia de mim e de você, vai ter misericórdia de outras pessoas, como aconteceu aqui com Paulo. Se você continuar o texto, que a gente vai avançar nesse texto, por conta dos planos que Deus tem para mim e para a sua vida, outras pessoas podem ser poupadas. Deus vai nos levar para um futuro que Ele tem preparado para mim e para você. Quem aqui hoje tem promessa de Deus? A gente sempre escuta muito isso, né? Você tem promessa e tem música que fala isso. Quem tem promessa de Deus não morre, não. E é fato. Se você tem promessa de Deus, aquilo que Deus prometeu para você vai se cumprir em nome de Jesus. No tempo correto, não é antes, não é depois, é no momento correto. Qual é o tempo? É o meu tempo? É o tempo que eu imagino? Nem sempre. Nem sempre o momento, o tempo que eu acho que é para acontecer é o melhor momento. Mas como é a vontade de Deus? Ela é boa, agradável e perfeita. É nisso que eu tenho que crer. Que se Ele está no controle de todas as coisas, no controle da minha vida, tudo que acontecer vai ser bom, perfeito e agradável. Paulo tinha um plano para a vida dele, ele tinha um propósito, ele tinha que chegar até um lugar. Paulo ele tinha que ir até César. Versículo 21 e 22, Paulo diz àqueles homens que estavam ali no navio junto com ele. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não partir de Creta para evitar este dano e perda. Mas já agora vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá entre vós, mas somente o navio. Paulo está dizendo assim para vocês, vocês tinham que ter me ouvido, mas agora que vocês não me ouviram, ok, é passado. Mas tenham bom ânimo. Tenham um bom ânimo porque vocês estão vivos e vocês não vão morrer. Essa é a melhor notícia até aqui. Porque mesmo no meio da tempestade, olha o que acontece aqui nos versículos seguintes. Mesmo no meio da tempestade, Deus manda um anjo falar com Paulo. Versículo 23, porque esta noite um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo:
Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César. E eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Olha que coisa maravilhosa. Mesmo diante das tempestades, mesmo diante de cenário que roubava a paz, não somente de Paulo, que deixava ele apavorado, principalmente porque não era da vontade dele estar ali. Ele havia alertado que seria perigoso, ele havia alertado que o risco vai ser grande, não só para bens materiais, para o navio, mas para as nossas vidas. Mas mesmo diante de um cenário sombrio, mesmo diante de uma tempestade, no meio de uma tempestade, um anjo do Senhor o visitou. Há anjos do Senhor mesmo em meio às nossas tempestades, mesmo em meio às mais difíceis tempestades que nós enfrentamos. O anjo do Senhor nos visita. Há anjos do Senhor acampados ao nosso redor, daqueles que temem ao Senhor. E esse anjo, ele veio trazer essa boa nova para Paulo, falar assim, você não vai morrer. E tenho mais, hein? Não é só você que não vai morrer. As pessoas que estão no navio também não vão morrer. Vão viver. Porque Deus vai levar Paulo até o destino que Deus tem preparado para ele. Deus o leva até César. Paulo tinha certeza de que isso ia acontecer, porque veja no versículo 25 o que diz. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá do modo porque me foi dito. Será que você pode nessa noite trazer à sua memória tudo aquilo que Deus te prometeu um dia? Por mais distante que essa promessa esteja, não sei quantos anos você ouviu essa promessa dos lábios do Senhor para o seu coração. Sabe aquela promessa que talvez você não tenha ouvido com voz audível, mas você teve a certeza e a convicção no seu coração? Eu tenho promessas que não veio um anjo do Senhor falar comigo, mas você percebe, você sente. Tenho certeza que você já teve essa experiência. Você tem a convicção, aquela paz no seu coração, aquela promessa que Deus coloca dentro do seu coração. É isso que eu quero que você traga à sua memória nessa noite e tenha a certeza e a convicção de que aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir na sua vida em nome de Jesus. Você precisa ficar tranquilo com aquilo que Deus disse para você que ia acontecer, porque vai acontecer. Mesmo que venham dificuldades, tempestades, problemas, mesmo que o governo faça um rebuliço, vai acontecer o que Deus prometeu para você, em nome de Jesus. O que me dá esperança, o que me traz esperança não é a ausência de problema, não é a ausência de tempestade, mas é a certeza daquilo que Deus me prometeu, é a certeza da sua palavra, é a certeza de tudo aquilo que está escrito aqui vai se cumprir, em nome de Jesus. É a certeza de tudo aquilo que Ele tem para a minha vida, para a sua vida, vai acontecer, ainda que venham pandemias, ainda que venham as dificuldades, as crises financeiras, eu não sei o que tem pela frente, o que a gente vai enfrentar, porque basta o seu mal a cada dia, nós temos que viver um dia de cada vez, mas o que vier, nada vai impedir que o plano de Deus se conclua na minha vida e na sua vida, em nome de Jesus. O que você perdeu ou deixou de viver, não muda o destino que Deus tem para a sua vida. Não importa a tempestade, Ele vai te levar no lugar que Ele tem preparado para você, no tempo certo, no momento exato que Ele já reservou e já tem preparado para você. Às vezes nós perdemos algumas coisas, e como eu contei para vocês, que aconteceu comigo, eu perdi o emprego, e em alguns momentos eu achei que os planos que Deus havia colocado no meu coração não iam acontecer. Algumas vezes a gente acha que os planos de Deus foram cancelados diante de algumas tempestades que surgem.
mas nada mais é do que por engano. Por engano. Que às vezes não vai acontecer como nós imaginamos, com os meios que nós imaginamos, mas vai acontecer. Eu não sei o que você está passando, eu não sei quais são as lutas, eu não sei se você está no meio de uma tempestade, eu não sei quais são as tormentas que tomam conta da sua vida, eu não sei se você foi arrastado para o meio de uma tempestade, eu não sei se você, às vezes, gerou uma tempestade e arrastou algumas pessoas junto com você. Mas eu sei de algo. Um anjo do Senhor vai te visitar hoje à noite em nome de Jesus. Fazê-lo lembrar das promessas que ele tem para a minha e para a sua vida. Que esse anjo do Senhor ele visite a sua casa, visite a sua família. Que ele traga com fervor ao seu coração nesta noite tudo aquilo que ele um dia prometeu para você. E que ele coloque a convicção necessária no seu coração nesta noite de que aquilo que ele começou, a boa obra que ele começou, ele vai completá-la em nome de Jesus. E a minha oração nessa noite é para que ele abrevie esse tempo, que ele abrevie esse tempo na sua vida, para que essa tempestade cesse e para que você possa colher os frutos de tudo aquilo que você plantou, do tempo que você esperou, para que a calmaria chegasse, para que a tempestade cessasse e o seu milagre chegasse, em nome de Jesus. Eu queria orar com você nessa noite. Eu espero que nenhuma tempestade venha te desanimar, venha roubar do seu coração as promessas que Deus tem para a sua vida. Mas que essa palavra, nessa noite, venha fortalecer a sua fé, venha trazer esperança ao seu coração e venha relembrar a você tudo aquilo que Deus um dia te prometeu. Pai, nesta noite nós te damos graças pela tua rica e viva palavra. Te louvamos, ó Deus, pelo teu Santo Espírito, que é aquele que ministra aos nossos corações. Te louvamos, ó Deus, pela meditação nesta palavra. E podemos ver, ó Deus, que mesmo que pessoas nos arrastem para dentro das tempestades, ou mesmo que nós causemos tempestade, arrastemos pessoas, tu tens misericórdia de nós. Por nossa causa, tu livras pessoas de outras coisas, de perderem até mesmo a vida. Tu tens misericórdia das nossas falhas, dos nossos erros, e faz com que, ó Deus, o nosso futuro, tudo aquilo que o Senhor tem prometido para nós, venha se cumprir. Tu permites que a nossa rota seja recalculada, Senhor. Mesmo quando nós erramos o caminho, a trajetória que o Senhor tem preparado para nós e nos coloca novamente na rota que o Senhor tem reservado para nós, a caminho das promessas que o Senhor tem preparado para nós. Pai, nós te louvamos, Senhor, pelo teu cuidado, pelo teu zelo para conosco, por tão grande amor. Te louvamos pelas promessas que um dia o Senhor fez para nós. Nós queremos, nesta noite, declarar que nós confiamos em Ti, confiamos nas Tuas promessas, confiamos que o Senhor fará se cumprir tudo aquilo que o Senhor um dia prometeu a nós. Tira de nós toda incredulidade, toda falta de fé, toda falta de esperança. Enche o nosso coração nesta noite de esperança, de fé, de convicção de que dias melhores virão, que nós veremos tudo aquilo que o Senhor um dia nos prometeu se cumprir, para a honra, glória e louvor do seu nome. E quando isso acontecer, tributaremos a Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Assim nós Te agradecemos nessa noite e oramos no nome bendito de Jesus. Amém, amém e amém. Deus te abençoe, querido. Obrigado, pastor Johnny. Deus te abençoe, pastor Diego, grandemente. Deus continue te usando, são palavras sábias, porque quando nós trazemos isso também para a nossa vida conjugal, isso é muito importante, porque às vezes Deus pode usar você para falar, olha, é melhor não fazermos isso, isso, aquilo, porque senão pode acontecer tal coisa, tal.
e de repente aquela pessoa que você falou aquilo, a pessoa não dá ouvidos, e de repente, como diz, chega as tempestades, as lutas, e você é arrastado para dentro daquela situação, mas Deus usou você. Mas muitas vezes também Deus pode usar a sua esposa, né, como sempre, e olha, melhor nós não fazemos isso, tal. E às vezes nós também não damos ouvido, e aí nós arrastamos, né, toda a nossa família para dentro de algumas tempestades. É que Deus, na sua infinita graça, na sua infinita bondade e misericórdia, como tem planos para a nossa vida, e os planos de Deus são maiores do que os nossos, e Deus tem uma promessa, como foi falado, então Deus nos livra de toda a situação. E por amor à vida de cada um de nós, outros realmente são salvos, né? Ali são 276 pessoas que nós vemos no texto que foram salvas por amor a Paulo. Por amor a Paulo. Então, você imagina que Deus, na sua graça, salvou a todos. Mas Deus poderia falar assim, olha, quer dizer, meu servo está lá, ele avisou. Esse povo desobediente não fez. Então, quer dizer, eu vou salvar Paulo e o resto que se dane. Não é assim que Deus age. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Então, meu irmão, Deus salvou todos por meio de Paulo. Então, realmente, nós temos que aprender a ver os sinais, porque você vai ver o texto que Paulo viu os sinais. As viagens que Paulo estava vindo fazendo já eram complicadas. Você pode ver que ele vai relatando no texto a complicação da viagem. Mesmo assim, eles estavam insistindo. Mas, glória a Deus pelo amor de Deus, pela vida de cada um de nós. Que Deus nos ama e realmente nos livra, né, dessas situações complicadas. As consequências vocês viram o que aconteceu. O barco foi destruído, mas todos foram salvos em nome de Jesus. E uma coisa, só para terminar, pastor Johnny, você me lembrou agora, você falou que por conta de Paulo, 226 pessoas foram livres da morte, né? Poderiam estar mortas hoje. Mortas hoje não, já estão mortas, né? Eu já vi que algumas pessoas ali já iam me pegar depois. Mas se você vê a atitude de Jonas, quando ele retoma a rota, vamos dizer assim, o que acontece com Nínive? Nínive tinha uma sentença praticamente. E quando Jonas decide cumprir aquilo que Deus tinha para Nínive, né, para que ele fosse e levasse a mensagem, os ninivitas se arrependem e são livres também. Verdade. Então Deus tem propósito. Deus quer usar a tua vida, pode ter certeza disso. A gente sempre diz, deixa Deus usar a tua vida. Há muitos homens que estão nessa tempestade, porque veja bem, 270 deles, entre presos e soldados, estavam na tempestade. Mas por amor à vida de Paulo, Deus salvou. Então tem muitos homens que entraram em tempestades porque não ouviu, talvez, o seu conselho, talvez não ouviu o conselho de outro, mas saiba de uma coisa, deixa Deus usar você para atingir aquela família, para atingir aquelas pessoas e através da sua vida, Deus, em nome de Jesus, colocar tudo novamente no seu devido lugar. Amém?